A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, aí que tem mais força esse versículo aqui, né, na situação que ele escreveu. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, a minha vida, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Você sabe há quantos anos foi escrito o Salmo 23? Quantos anos faz? Só 3.000 anos. Só 3.000 anos. E nunca foi tão atual. E o mais extraordinário, ele é atual em toda e qualquer circunstância. Se você lê o Salmo 23 num aniversário, num casamento, está de bom tamanho. Mas se você lê para um moribundo, ou mesmo num enterro, está de bom tamanho do mesmo jeito. Isto é a palavra de Deus. Resposta para as nossas vidas em todos os momentos da nossa vida. E o Salmo 23 frequentemente é citado principalmente em tempos de provação, de lutas, né? É encontrado em muitos folders por aí, principalmente de funerária, né? Por quê? Porque traz muito conforto, traz muito consolo para o coração daqueles que ficam, aqueles que perderam um ente querido, conforta no meio da tristeza. E, no entanto, as suas verdades não deveriam ser apenas para momentos específicos. O Salmo 23 é para todo e qualquer momento da nossa vida. Devem dominar as suas verdades, devem dominar a nossa vida diária, o cotidiano. Nunca esquecer disso. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Ação e reação, teoria da relatividade, né? Uma coisa leva a outra, outra coisa leva a uma, né? Para variar, ontem eu estava vendo alguns documentários sobre o planeta, e nós estamos acostumados com Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Foi assim que eu aprendi no primário. E nunca mais esqueci, não é? Só que hoje não dá mais para dizer isso. Já descobriram mais de 1.000 outros planetas. E isso porque a tecnologia está permitindo. Até hoje. Amanhã já serão 2.000. Daqui a pouco, sabe Deus quantos milhares de novos planetas. Algumas coisas realmente extraordinárias. E o Deus que cuida da sua vida é o Deus que rege tudo isso aí, esse universo infindável. Nosso planeta a gente acha que é grandes coisas. Tem montes de planetas muito maiores do que o nosso. Eu continuo acreditando numa coisa só. Só há vida inteligente neste planeta. Mas a gente precisa estar informados e viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo. O que precisa ser cumprido biblicamente é tão pouco em relação a tudo que nós já vivemos, que nós deveríamos nos aprofundar cada vez mais no conhecimento das Escrituras e continuar vivendo a nossa vida, mas firmados na rocha e não na areia, porque o vento está chegando, as tsunamis estão chegando, tudo que não presta está chegando, está a caminho, está acontecendo, e a partir do momento que nós temos conhecimento disso, nós vamos poder dizer
como esse moço disse, já um guerreiro, né? Estou cercado de inimigos, querem me matar, estou aqui escondido num oásis no meio do deserto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo de nada, porque eu sei quem guarda a minha vida. Mas esse tipo de certeza, gente, de confiança, não é obtido assim por alugação de cabeça, gente fazendo a tua cabeça, poder do pensamento positivo, autoajuda, seja lá o que for. Não é assim que funciona, são coisas sobrenaturais. Estou falando de algumas coisas naturais que se cumprem no sobrenatural. Porque isso tudo que nós estamos vivendo e o que vem pela frente, que vai ser terrível nesses próximos 30 anos, tudo isso, não temos que perguntar por quê. Nós não temos o direito de perguntar por quê, porque já está escrito. E ninguém vai mudar o que está escrito. O que a gente tem que viver é dentro de um contexto de relacionamento com Deus, que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo de nada, porque eu sei que tu estás comigo. É essa confiança que nós precisamos ter, porque você já percebeu claramente, né? Não dá para confiar em um homem nenhum. Então vamos confiar naquele único em quem nós podemos confiar, que é Deus. E Deus não nos faltará. Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Nada, né? Então, mesmo que a gente viva num universo em que Deus habita, no entanto, Ele não é alguém que tem um controle remoto na mão para direcionar as coisas na minha vida, qualquer coisa parecida assim, não. Um autômato, eu sou um boneco nas mãos dele. Não, muito pelo contrário, tanto não sou que Ele me deu livre-arbítrio. Eu só sou filho de Deus se eu aceitar ser. Se eu não aceitar, pior para mim. Ele não vai ser menos Deus por causa disso. Mas eu vou ser menos filho e vou me lascar todo pelo resto da eternidade. E acreditem, é céu ou inferno. É uma mensagem desagradável, mas é a mensagem que Jesus pregava, que Paulo pregava, que Pedro pregava. É céu ou inferno, não tem um terceiro caminho. Se alguém ainda, depois de, sabe Deus quantos anos que inventaram esse tal de purgatório aí, o Papa agora acabou com esse troço do limbo aí, essa coisa toda, como se ele tivesse poder para criar e descriar, né? A verdade é que nunca existiu. Esse é o inferno, gente, é direita ou esquerda, é por aí, e sem trocadilho de palavra agora aqui, tá? Então, gente, o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, Ele interage pessoalmente com a sua vida, né? No papel, como diz, como coloca muito bem aqui, por causa da sua vivência com as ovelhas, no seu papel ocupacional de pastor. Ele é o nosso pastor, gente. Eu não sou seu pastor. Eu apenas represento o verdadeiro pastor, que também é o meu pastor, né? Nosso provedor, nosso guia, nosso médico, nosso protetor, nosso guardador, nosso tosquiador também, né? E a ovelha tem que dar lã, não dá lã não presta para nada, né? É o nosso alimentador, é aquele que nos defende de situações que nós nem sonhamos. Eu tive dimensão disso na minha vida há muitos anos atrás, na Praça Carlos Gomes. Eu tive essa dimensão, eu tive esse entendimento quando aconteceu comigo. Naquele tempo eu tinha aberto a capela lá no centro, e nós já vivíamos para expulsar demônio, ganhar almas, evangelizar, né? Expulsar demônio e curar doente. Era o que nós fazíamos de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Então a gente vivia cheio da graça, a gente vivia cheio da unção. Até que eu tive duas experiências. Uma, eu vinha caminhando muito tranquilão assim, tudo mais, e vinha uma mulher na minha direção, e ela, quando chegou perto de mim, ela me olhou, né? Ela olhou para mim com os olhos arregalados, saiu numa carreira que nem eu, nos meus 30 anos naquela época, eu conseguiria correr o que aquela mulher correu. Por quê?
quem estava nela não se dava nem um pouco com quem estava e está em mim. Me lembro de uma outra vez também, que um cidadão chegou e disse: "Ô, pastor Rogério, queria que você conhecesse meu amigo aqui, fulano de tal, não sei o quê." E o sujeito era da pá virada, espiritualmente falando, né? Frequentava essas coisas por aí, certamente. Porque quando ele veio me cumprimentar, ele fez aquele cumprimento típico deles, que é bater metade do peito contra metade do peito do outro, né? Quando ele fez isso em mim, lascou-se. O que eu quero dizer? É porque nós estamos vivendo, você não vê. E por que eu estou dizendo isso? Para que você saiba o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Para que você saiba o quanto Deus te guarda, te cuida e te cerca, como está escrito ali. Você tem de um lado bondade, do outro lado misericórdia, você tem a graça de Deus na sua vida. Quando o Senhor é o nosso pastor, gente, ponha isso no seu espírito. Por mais momentos difíceis, por isso também o Abacuque cantava, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as vacas lá no quintal não deem leite, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Porque esse nada me falta, nós pensamos muito pequeno, nós pensamos muito egoisticamente, nós temos uma visão que não passa da ponta do nosso nariz, porque a gente pensa que o nada me falta é dinheiro. E não é isso que a Bíblia diz. O nada me falta não é dinheiro, é tudo. É tudo, na verdade, não é? Então, a nossa fome, a nossa sede de felicidade, de saúde, eu não sei você, mas eu falo com Deus nesse sentido, né? Eu queria conhecer a minha plenitude, tudo que eu posso fazer, tudo que está dentro de mim e que por minha omissão até hoje não aflorou. Como assim você? É o que eu prego para vocês. Há um potencial enorme dentro de você. Potencial enorme dentro de você. Mas se nós não pudermos crer que foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança espiritual, nos deu um corpo, nos deu uma alma, não vai acontecer nada. Quem é que pode, como é que eu vou assim dizer, aprimorar uma peça fabricada, seja lá o que for? Quando inventaram a luz elétrica, o Thomas Alva Edison, era uma coisa rústica. Hoje, olha aí, luz de LED e tal e tudo mais. Por quê? Porque foi aprimorado. Nós continuamos sendo aquela vela, meio bruxuleante ao vento assim, né? Quando Deus quer fazer de nós uma luz de LED. E o Davi tinha essas experiências, conhecia muito de perto as ovelhas. Por isso, ele se fez a ovelha das mãos do grande e suficiente pastor. Ele sabia que para levar suas ovelhas para pastos mais verdejantes, ele tinha muitas vezes que conduzi-las por caminhos muito ruins, pedregosos, subidas, que até judiavam das patinhas daqueles bichos, né? E certamente as ovelhas não podiam entender por que o pastor estava levando-as por um caminho tão difícil. Mas uma coisa elas faziam, obedeciam. Porque, como disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas não discutem, porque elas sabem que se o caminho for difícil, é porque não tem o melhor, pelo menos no momento, né? E essa foi a figura de linguagem que Davi usou no Salmo 23, para falar de Deus e de si mesmo, o que torna o Salmo 23 ainda maior, sem dúvida nenhuma. E se você hoje está passando por uma aflição, está passando por um momento de angústia, está passando por um momento de perda, tem sido tentado até a questionar, a duvidar das ações e do cuidado de Deus, aprenda com Davi a superar esta situação na sua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, por uma boa razão, pela melhor razão, porque eu sei que tu estás comigo. Lembrando no capítulo do profeta Isaías,
onde Deus diz, vou repetir isso pela 1000ª vez nessa igreja. Deus dizendo, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar, Rogério. Quando você passar pelos rios, Rogério, você não vai ser arrastado. Quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Em momento nenhum ele diz outra coisa. Quando você passar, ou seja, você vai passar. Mas tem um negócio, Rogério, você não vai passar sozinho, eu vou passar com você. É a figura de Daniel na cova dos leões, é a figura dos 3 jovens hebreus lá na Babilônia, lançados na fornalha de fogo. A gente até passa pela fornalha, a gente até passa pelos leões, mas nada vai nos queimar, nada vai nos devorar, porque o Senhor está conosco. Deus não engana ninguém. Deus disse e Jesus replicou depois, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Davi escreve, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, aflição vem, luta vem, nós somos carnais, gente, dente dói, muitas vezes temos que passar por cirurgia, pegamos aí umas pestes aí, que nem essa aí, que passou por aí, mas estamos aqui. Então, levante a sua cabeça, para de choramingar e vamos caminhar em frente, porque o Senhor está conosco, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, aprendendo com Davi, tenha uma visão equilibrada e correta de Deus. O Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Ah, mas eu não tenho agora, é porque não está faltando. Quando faltar, ele chega junto. Mas nós só pensamos em dinheiro. Então, insisto nesse ponto. Nós só pensamos em dinheiro. E se nós pensarmos só em dinheiro, nós vamos nos frustrar. Porque dinheiro, entre outras coisas, é uma questão de capacidade. Se eu tivesse a capacidade do Steve Jobs, do Bill Gates, eu estaria rico. Mas eu não tenho a capacidade deles. Em compensação, eles não têm o Salvador que eu tenho, né? Parece uma coisa simplista, mas é verdade. A maior riqueza está comigo, não está com eles, né? Deus não é apenas o pastor. Acima de tudo, Ele é Senhor. E escreva isso no seu coração. Se Deus não for Senhor de tudo na sua vida, Ele não é Senhor de nada. Quem aqui gostaria de ser traído pela mulher? Quem aqui gostaria de ser traído pelo marido? Por que nós vamos traí-lo? Se ele é perfeito, se ele ama, provou nessa cruz aí o seu amor imenso por mim, por você, pela humanidade de um modo geral. Então ele é Senhor acima de pastor, ele tem autoridade e poder para nos conduzir, para nos guiar, para nos proteger, mas Ele só nos guia quando a gente ouve. Ele diz, esse é o caminho, andai nele. Aí o Rogério teimoso anda por esse aqui. A bênção me seguirá no caminho que ele me indicou, no outro é por conta e risco do Rogério, e normalmente o Rogério quebra a cara se fizer isso. Isso é uma coisa que você tem que dizer para a sua alma, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Porque muitas vezes nós temos essas crises existenciais, vamos assim dizer, né? Esses conflitos interiores, e essa hora é a hora de acalmar a nossa alma dentro de nós. O Senhor é o meu pastor, nada vai faltar. E assim como o pastor conhece as características, o jeito de ser, o gosto até muitas vezes das suas ovelhas, o Senhor, por outro lado, conhece as minhas fraquezas, e é onde eu peço que Ele me fortaleça, porque eu sou um homem natural. Né? As ovelhas têm uma visão muito curta, sabia? Bem curtinha, né? Não conseguem enxergar longe, por isso elas se perdem muito fácil. E nós também, a exemplo da ovelha, nós temos dificuldade para enxergar o futuro.
o perigo atrás daquela oferta que estão nos fazendo, daquele relacionamento, daquele álcool, daquela droga, daquela pessoa tóxica e assim por diante. A gente não é capaz de enxergar, mas o Senhor enxerga por nós. Portanto, nós somos completamente dependentes da orientação do Senhor na nossa vida. E como é que o Senhor nos orienta? É Ele em nós, é o Espírito Santo, que é o Deus presente aqui nessa noite. Amém? Outra coisa que a ovelha tem é perna curta, perninha curtinha, né? Em compensação, tem uma lã que é um espetáculo, né? É uma lã espessa, se deixar, meu Deus, já lá vai ficar enorme, 3 vezes maior do que de fato é, né? Razão pela qual elas precisam de águas tranquilas, como o Davi fala aqui, porque se caírem na correnteza, meu irmão, é a mesma coisa que cair um curitibano no inverno no rio, vai afundar de tanta roupa molhada e pesada. É o caso dela. A lã encharca e ela não tem condição de vencer a água que encharcou a sua lã e que vai pesar de uma forma tal que ela não consegue sair das águas de maneira nenhuma, nem nadar sequer. E nós também temos a mesma fragilidade diante, vamos usar uma figura poética aqui, né? Diante das águas turbulentas que se levantam, que assolam a nossa vida em determinadas épocas. Então a gente tem que aprender com um salmo tão simples, com uma poesia dessa tão poderosa. E assim como as ovelhas precisam de refrigério, por ter a lã espessa em um clima muito quente, a nossa alma também às vezes se sente meio passando da conta, né? A gente fica aflito, a gente fica que nem consegue respirar de tanta pressão, e a nossa alma precisa do chamado refrigério, né? Diante das lutas que nós constantemente enfrentamos. Eu sou filho único. Se eu não tivesse casado, eu estava sozinho. Não tinha tanto pepino na vida. 3 filhos, 7 netos, 2 bisnetos, 2 genros, 1 nora, minha mulher de quebra ainda. Arrumei 18 problemas, né? 18 bênçãos, mas 18 problemas também. Por que problema? Porque por mais que não tenham problemas, elas sempre são problemas. Porque se um tiver febre, a gente já fica preocupado. Levaram o fulano, o neto, a neta aqui para o hospital, você já fica aflito, não é? Infelizmente é assim, né? E o nosso pastor conhece todas as nosso jeitinho de ser, conhece nossas necessidades no tempo certo, providencia tudo o que nós precisamos. Confie em Deus, não desanime, vamos em frente. Estamos terminando um dos anos mais turbulentos, pelo menos para mim. Acho que foi, sem dúvida nenhuma, o pior ano da minha vida esse 2022, principalmente na área de saúde. Desde abril eu tenho lutado, gente, só Deus sabe. Quando eu sento naquela cadeirinha ali, como eu estou com vontade de fazer agora, é porque eu não estou mais aguentando em pé. Mas eu estou determinado, tenho até vontade, não vou fazer, mas tenho vontade, de botar um tambor aqui na frente, para o dia 31, nós escrever num papel o que nós queremos que nunca mais aconteça na nossa vida. Botar nesse tambor, botar benzina lá dentro e tacar fogo. Mas não precisa. É só entregar nas mãos do Senhor Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo se torna novo. Por isso o desafio para você estar conosco, tanto no projeto de vida, como na virada do ano. Quem não viajar, estar aqui conosco sem dúvida nenhuma. E finalmente, senão nós não saímos daqui hoje, dá para fazer 2 programas de televisão já, eu acho, né? Para lidar com esse vale da sombra da morte aqui, Davi ensina que você precisa se submeter ao pastoreio do Senhor. Ele não diz que o Senhor será o pastor, mas que Ele é o seu pastor. Honestamente, fazendo rapidamente aqui um arrazoado, um balanço da nossa vida espiritual, nós podemos dizer sim, com convicção, o Senhor é o nosso pastor. Esse pastor é o nosso Senhor. Quem manda na nossa vida é minha mulher.
né? Faça como o salmista, aceite o pastoreio do Senhor nosso Deus. Ele nos ama, Ele cata nossos piolhos, Ele passa a mão na nossa lã quando a gente se sente estressado, Ele nos leva a pastos verdejantes quando a gente se sente mal em qualquer sentido, né? Ele nos leva a águas tranquilas, não a águas turbulentas, que a gente pode correr o risco de cair no rio e ser arrastado pelas águas. Ele nos leva a águas tranquilas. Gente, aceite, é o que o texto diz aqui, o suprimento de Deus, nada vai me faltar. Aceite a direção de Deus na sua vida. Isso não é religião, isso não é escravatura, isso não é castração de personalidade, isso não é anular a tua vontade, não mesmo, não mesmo. Lembre-se de que existe uma razão para poder estar tranquilo ao passar pelo vale da sombra da morte, e a razão é a convicção de que eu não estou sozinho, de que tu estás comigo, porque o nosso Deus é um pastor bem presente que não abandona, Então você está cansado? Ele faz você repousar em pastos verdejantes. Você está sedento? Ele te leva a águas tranquilas também para descansar. Está sentindo aflição na sua alma, não sabe para que lado correr, está preocupado com o ano que vem? Deixa o ano que vem para esses homens se quebrarem tudo aí, porque na verdade o governo sobre a nossa vida continua sendo o mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Então, se você está aflito, Ele dá refrigério. Está sem orientação para o que fazer, como fazer, quando fazer, que decisões tomar, Ele guia pelos caminhos certos. Então, tenha a mesma convicção de Davi nesse salmo aqui. Sua vida estará sempre na presença do seu pastor celestial. Ele termina dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.